Olá, paz, glória a Deus. Vou fazer um conteúdo para nós aqui, né? Eu quero falar sobre as condições do mundo quando foi para Jesus vir, né? Que houve uma preparação, né? Então quero falar-vos a respeito disso, tá certo? Então aqui, vou ler para você uma coisa interessante aqui, que diz assim: o preparo das condições do mundo para a vinda do Messias. Olha só, houve um preparo, né? Houve um preparo. Jesus não veio assim de primeira, não. Paulo fala que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. O que seria a plenitude dos tempos, né? Quer dizer que Gálatas 4:4 vai falar isso. Quer dizer que Jesus ele não veio nem antes e nem depois. Ele veio no tempo determinado por Deus. Como nós já lemos, né, na nossa aula, nós fazemos todas as quarta-feiras na igreja a Assembleia de Deus, Rei da Glória, na pessoa do pastor Francisco, né? Nós estamos lá toda quarta-feira fazendo uma teologia boa, né? Uma teologia gostosa para nós, sem complicação, né? Simplificando. Diz que o pessimista, em cada oportunidade ele vê uma dificuldade, e o otimista, em cada dificuldade ele vê uma oportunidade, e é o que nós vamos fazer aqui, né? Então assim, voltando para cá, a respeito aí da preparação para a vinda de Jesus, né? O Deus, como nós já falamos, Deus lá no Éden, Deus o que ele faz? Ele profetiza. Deus foi o primeiro profeta da Bíblia, né? E a primeira profecia foi para Satanás, na questão da queda lá, quando ele fala para a serpente, né? Que ali simbolicamente é Satanás, que da semente da mulher iria nascer um que ia pisar a cabeça de Satanás. Exatamente isso, né? É por isso que você vê lá quando Moisés está lá, né? E Deus está falando com ele sobre o cajado, que ele coloca no chão ali, o cajado e a vara, né? E ele, quando ele vai pegar, vira na serpente. Ele quer pegar na cabeça, Deus fala: na cabeça não, Moisés. Pega na cauda, porque a cabeça está reservada para uma outra pessoa, né? Pisar. Então, glória a Deus. Só para aprofundar um pouquinho aqui, né? Então, assim, e aí, no Gênesis 3,15, há uma profecia sobre a vinda de Jesus, né? Do Messias. E você vai para Isaías 7,14, diz que o mesmo Senhor conceberás, o mesmo Senhor dará um sinal: eis que uma virgem conceberás e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, tá certo? Tá tudo na Bíblia isso aí. E nesse cumprimento nós vemos em Mateus 1,18, quando o anjo Gabriel ele vem dar notícia para Maria, né? Essas são os prenúncios dos acontecimentos. Só que nós temos que entender um fato assim: Jesus ele não podia vir em qualquer momento. Quando Jesus viesse, tinha que haver uma preparação, tá certo? E agora nós vamos falar, né, sobre a preparação. Que esse vídeo é sobre a preparação para a vinda de Jesus, né? Quando nós lemos lá em Daniel sobre a estátua, né, a grande estátua do rei Nabucodonosor, que ele sonhou, ele chama os adivinhos do palácio para dar interpretação e ninguém consegue e vão ser mortos. Quando Daniel ouviu falar, né, através do guarda lá, aí Daniel falou que pediu, que queria falar e ele poderia dar interpretação, e ele foi orar com os amigos. Na volta Deus já tinha interpretado para ele o sonho. Aí ele falou que o rei viu uma estátua, a cabeça dela era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas metade de barro, metade de ferro, e uma pedra que desprendia da montanha lá e esmiuçava a estátua, né? E Deus deu para ele o que o rei sonhou, Daniel falou, né? Mas agora falta ainda, ele não queria só que contasse o sonho, ele queria a interpretação.
Eu vou dar a interpretação para você. Agora tem que entender isso aí. São períodos, né? Períodos. Isso aí são reinos que vem levantando um após o outro, né? Cada parte da estátua e os seus minerais aí, que é o ouro, a prata, o bronze, né? A prata, o bronze, a barro com ferro e tal. Enfim, cada parte dessa é um reino. A cabeça da estátua, que era de ouro, é o rei Nabucodonosor, né? Que ele foi rei de reis, né? Aonde tinha gente, ele mandava ali, né? Aí após ele viria o peito das estátuas, né? Que seria prata, né? Que aí seria os medos e os persas, né? É outro império que predominou. Depois vinha, né, o ventre, que era o bronze, que era que era da Grécia, reino da Grécia, que quem comandou ali foi Alexandre, né? Nas grandes batalhas, nas grandes guerras. Depois teve as questões do reino dele dividido, que os seus capitães assumiram e tal, né? E depois a estátua, né? As pernas, que era metade barro, metade ferro. A questão de estar misturado com barro e com ferro quer dizer que seria um reino, mas não seria um reino tão duradouro, né, tão forte como os anteriores, né? Você vê que há uma decadência aqui, né? O primeiro reino, né? O primeiro reino, que era o reino de Babilônia, dele para baixo veio porque os minérios vai perdendo a qualidade aqui, porque era ouro, prata, bronze, né? E agora é metade ferro, metade barro. Esse império aí de metade ferro, metade barro, quer dizer que é Roma, né? Roma é o tempo de Jesus. É o tempo que João Batista... Vamos falar um pouquinho também aqui agora. Vamos acrescentar a esse vídeo, né? Um pouquinho sobre João Batista. E aí para você... Mesmo para você, os nossos alunos aí, estar pesquisando também, estar buscando, porque isso aqui eu quero jogar também vai lá na avaliação. Então, assim, a Roma nesse tempo, né? Aí nós ensinamos assim, que de Gênesis a Malaquias, a gente fala Bíblia, né? A gente fala livro do Velho Testamento, vai só de Gênesis a Malaquias. Nós falamos que de Mateus a Apocalipse é carta ou epístolas, né? Cartas que foram enviadas e tal. Então tá. O que você quer com isso, pastor? Então, nós falamos daquele período lá da folha branca, que teve o silêncio de Deus, que Deus não falou, não mandou ninguém profetizar, nem nada e tal, e houve essas guerras aí, tá certo? Desses reinos, esses conquistadores, né? Alexandre, né? E o próprio cativeiro, né? Foi através da mão do rei Nabucodonosor. Não vou aprofundar muito, não fica grande o vídeo, né? Mas fato é que Jesus vai nascer. Mas antes do recado vir para Jesus, primeiro vai lá para Zacarias no templo, porque João Batista tinha que vir. Por que João Batista tinha que vir? Por conta de Isaías 40, versículo 3, que fala assim, ó, que da voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Não é palavra minha, é palavra da Bíblia. Você pode analisar. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 40, versículo 3. Aquilo ali é Isaías. Aquilo ali é uma profecia a respeito de Isaías. Era uma profecia a respeito de João Batista, né? Assim como teve a profecia a respeito da vinda de Jesus, teve também a profecia a respeito de João Batista, tá certo? Então, como é que foi o processo? O anjo Gabriel, que é o anjo da mensagem, que é o mesmo anjo que foi lá depois de Maria, é o mesmo que tá lá no templo agora. Zacarias vai entrar no templo para sacrificar, o anjo aparece e dizendo a Zacarias que Isabel vai ter um filho,
né? E Zacarias meio que ele duvida dessas coisas, né? Porque Isabel já tem 80 anos. Ela perdeu, ela não tem mais materiais férteis para gerar nada, né? Mas Deus ajudou, né? Deus ajudou Isabel a gerar esse filho aí, né? Porque quando Deus está no negócio, né? Quando Deus está no negócio, pode ter a infertilidade que for, né? A vida chegou no lugar, né? Glória a Jesus. Então, o que nós estamos entendendo agora? Agora, João Batista, ele vai nascer e vai se cumprir o que Isaías está falando, 43, a voz do deserto, vai preparar o caminho. João Batista começa a pregar o evangelho para a vinda de Jesus, né? Aí Jesus vai crescer, Jesus vai ser batizado, vai para o deserto, né? E chega o tempo dele assumir ali o ministério, né? Ali, aí encerra. E aonde encerra o ministério de João Batista, né? Na prisão dele, né? Na prisão dele. Porque mesmo preso ele quer saber se é esse que nós esperamos ou vai vir outro, né? Aí Jesus mandou dizer aos discípulos, dizer para ele, vá para João Batista e diga, os cegos veem, os mudos falam e os aleijados andam, né? O tempo era esse. Agora, quando você vê, né? Quando você vê Jesus sendo batizado e a voz do Pai, né? E o Espírito Santo pairava sobre, né? Ali já tá, e João Batista nas águas, glória a Jesus, que Deus fala, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Você já presenciou um pastor, né? Que ele vai ser jubilado e ele tem que passar o cajado para um outro pastor que vai entrar no lugar dele? Ele não vai ser tirado, né? Ele não vai ser tirado, ele vai ser jubilado, ele vai ser honrado, né? Pelo longo tempo de trabalho, ele vai ser honrado, mas só que ele tem que passar o cajado. Ou um pastor, quando Deus vai recolher ele, que ele não quer deixar a igreja sem e não deve deixar a igreja sem o pastor, ele tem que passar o cajado ali para o segundo ou para outro pastor. Aquele ritual que acontece, o mesmo foi aqui. Quando João Batista está batizando Jesus, que Deus, a voz vem lá do céu e fala, esse é meu filho amado em quem eu comprazo, né? E o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ali na realidade, João Batista estava passando o cajado, né? A Jesus. João Batista vai ser agora decapitado, ele vai sair de cena, João Batista morre, né? E Jesus assume ali, tá? Então, esse é o fato que eu queria falar. Esse é o momento que eu queria falar da preparação, né? Da preparação para a vinda de Jesus. Porque o reino de Deus não é um reino desorganizado. As coisas são feitas, são postas, cada coisa no seu lugar, né? E eu queria que você ficasse aí com essa palavra. Essa é a primeira parte, né? Do nosso estudo aqui teológico. É um estudo teológico isso aqui, né? É para você comer, beber, né? Em nome de Jesus, e a bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Célio Gomes. Se você achar que o conteúdo merece, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus. Amém?